Olá, amigo telespectador assinante, estamos retornando com o Esporte Mais e no programa de hoje vamos falar do Campeonato Estadual do Rio de Janeiro, vamos falar de esporte nos municípios, também de outros estaduais e mais do esporte. Fique ligado, está começando o Esporte Mais. Bom, meus amigos, obrigado aí pela companhia nos canais e plataformas que transmitem o nosso programa. E vamos falar da quarta rodada do Campeonato Estadual do Rio de Janeiro. E o futebol do Rio continua tendo um líder improvável, né? Mesmo quando se fala que os times menores, os times maiores estariam poupando jogadores e etc., ninguém, e nem o torcedor mais otimista do Maricá, esperaria que o time estaria ao final de 4 rodadas invicto e líder isolado do Campeonato Estadual do Rio de Janeiro, ou, como é a marca vendida para o Brasil todo, aí, o Campeonato Carioca. Bom, jogando, inclusive, o nome pela Federação Campeonato Carioca Superbet, relativo aí ao patrocínio. Mas o Campeonato do Estado do Rio de Janeiro tem aí o seu líder, que é uma equipe do interior, ou seja, justificando o nome, né, de campeonato estadual, seria Campeonato Fluminense, se seguisse o padrão de outros estados, mas aqui tem toda essa questão de mídia e a gente acaba falando de Campeonato Carioca. Mas o líder é do interior, é uma equipe ali da região metropolitana fluminense, é o Maricá, que venceu por 2-0 o Nova Iguaçu, jogando na quarta-feira no CT João Saldanha, em Maricá. Valber foi o artilheiro da partida, marcando 2 vezes de pênalti na vitória que garantiu a invencibilidade e os 10 pontos para o líder da competição, o Tsunami. É isso aí, vencendo o Orgulho da Baixada, que caiu de posição na tabela. Era o vice-líder até essa partida, acabou sendo derrotado e superado pelo Volta Redonda. O time do Maricá vai ter a oportunidade de seguir aí brigando para se manter nessa surpreendente posição, já que no final de semana estará jogando dentro do seu estádio contra a equipe do Sampaio Correia. Bom, vamos falar agora do Mengão. O Flamengo venceu de goleada o Bangu por 5-0. O Bangu é um dos times que mais preocupa o seu torcedor, porque enquanto a maioria dos times pequenos aproveitou a oportunidade de enfrentar clubes grandes com times alternativos, o Bangu não conseguiu. O Bangu empatou com o Vasco e agora levou uma goleada do Flamengo. E nos 2 confrontos que teve contra equipes de menor investimento, acabou derrotado. Com isso, o Bangu é o lanterna da competição, com apenas 1 ponto ganho até agora. O jogo foi disputado no Castelão, em São Luís do Maranhão, e o Flamengo aproveitou a vantagem numérica obtida ainda no primeiro tempo, quando o jogador banguense foi expulso, e aí o Carlinhos marcou 2 vezes, o Alacian, Felipe Tereza e Guilherme completaram a goleada rubro-negra por 5-0. O Mengão aí se recuperando, consegue sua primeira vitória na competição e agora espera para daqui a pouquinho a chegada dos titulares que estavam treinando fora do país. Vale lembrar que apesar da goleada, o Kleber dos Santos pode perder o emprego, né? Ele era já da comissão técnica rubro-negra, mas vem da época do Landim, né? Acabou ficando no comando do time alternativo. Mas o BAP, o novo presidente do Flamengo, estuda a possibilidade de mudanças mais amplas na comissão técnica, e aí o Kleber perderia o emprego. 3 jogos movimentaram a rodada de quarta-feira e no outro a vitória do Volta Redonda. E o Botafogo, com o seu time alternativo, em 4 jogos, ganhou 1 e perdeu 3. E vale lembrar, hein, nos 2 últimos estaduais, o Botafogo ficou de fora das semifinais e teve que se contentar em jogar a Taça Rio. E hoje, o risco disso voltar a acontecer é muito grande novamente pelo aproveitamento ruim
do Botafogo, como dos demais grandes, né? A gente vê que, faltando os jogos da quarta-feira, e mesmo que o Vasco e o Fluminense vencessem seus jogos na quinta-feira, os dois não entrariam no G4 do Campeonato Estadual. Então, para a gente ter uma ideia de como a situação estava já nessa quarta-feira pelo Campeonato Estadual. Mas vamos falar do jogo do Botafogo, que chegou a empatar o jogo, né? O Volta Redonda fez 1-0, teve um jogador expulso, o Botafogo empatou e não conseguiu aí segurar o resultado, ainda tomou o gol da vitória do Volta Redonda. O Voltaço, que se prepara para a disputa do Campeonato Brasileiro da Série B, jogou desde os 22 minutos do segundo tempo com um jogador a menos, mas mesmo assim conseguiu segurar o resultado. Gabriel Bahia fez 1-0, um belo gol do zagueiro do Volta Redonda, ainda no primeiro tempo. Aí depois de uma boa jogada entre o ataque alvinegro, a bola sobrou, o Matheus Nascimento com qualidade terminou concluindo para fazer o gol de empate. Mas ainda no primeiro tempo, após o cruzamento da esquerda, o Bruno Santos cabeceou com estilo para fazer o segundo gol do Voltaço. 2-1 placar do primeiro tempo. O time alternativo do Botafogo ainda teve uma chance aos 34 minutos do segundo tempo, quando o Patrick de Paula foi bater um pênalti, e a coisa está tão complicada que ele escorregou na hora de bater o pênalti e jogou para fora. Que fase, como diz o narrador hoje aposentado Milton Leite, né? Que fase do Botafogo alternativo, que em 12 pontos disputados ganhou apenas 3. Bom, nós vamos falar agora da rodada dessa quinta-feira, que teve Vasco e Fluminense em campo pelo Campeonato Carioca. Vamos conferir. Ainda sem força máxima, mas com alguns jogadores do elenco principal, o Fluminense venceu pela primeira vez no Campeonato Carioca. 3-1 para cima da Portuguesa. E o destaque foi Germán Cano, o artilheiro que teve um ano difícil em 2024, brilhou na estreia desse ano, na sua volta à camisa tricolor diante do torcedor no Rio de Janeiro. Fez 2 gols sobre a Portuguesa. Keno marcou o outro gol da equipe do Fluminense, enquanto o Romarinho descontou para a Portuguesa da Ilha, que jogou em casa, mas segue numa campanha mais ou menos regular, porque apesar da derrota, continua no G4 com 6 pontos, 2 vitórias e 2 derrotas. Já o Fluminense subiu para 5 pontos, se aproximando do G4. Vamos conferir no trecho da coletiva do técnico Mano Menezes, que pela primeira vez dirigiu o Fluminense nesse campeonato estadual. Parabéns pela vitória, que está começando o ano, né? Feliz ano novo para você. O telefone está na frente. Pela primeira vez com os titulares, queria que você fizesse uma avaliação. Já era mais ou menos planejado começar nesta rodada com os titulares, ou vocês foram obrigados a antecipar por causa dos resultados, a avaliação? Gostou de todo mundo? Como é que foi? Boa noite. Quando estabelecemos o que queríamos fazer na quinta rodada, não era uma coisa tão rígida. Fizemos para não causar uma frustração, dizer, vamos passar do estabelecido, porque aí todo mundo quer saber o que aconteceu, que a gente passou do estabelecido. Antecipar sempre é possível um pouco. E a resposta nos treinamentos que tivemos e nas avaliações que fizemos dos jogadores permitiu que a gente entrasse antes. Então, foi isso que a gente fez. Todos aqueles que ainda não estavam em condição que nós achamos que não deveria, porque não podemos correr o risco, a gente não fez. Então vai continuar sendo assim, também vai ser assim para utilização na próxima partida. Vamos avaliar os jogadores, avaliar como reagiram a esse primeiro. Alguns fizeram 90 minutos, outros um pouco menos, e eles reagem diferentes, são organismos diferentes.
estágios diferentes de preparação, então vamos analisar para tomar a decisão de Cariacica, que é a próxima que temos que tomar daqui a 3 dias. Acho que a gente iniciou com um pouco de dificuldade, falta de ritmo mesmo, que só o jogo dá. O adversário tomou mais iniciativa, criou um pouco de dificuldade para a gente. Depois fizemos o gol, tivemos o pênalti e depois do pênalti jogamos alguns minutos bem. Depois caímos de novo um pouco. Acho que fizemos um segundo tempo melhor. Mais equilibrado, mais bem postado, corrigimos algumas coisas no intervalo. E a equipe, a partir desse posicionamento melhor, também foi correndo menos riscos, que é isso que a gente tinha que fazer, porque sabia que com a qualidade que tem, quando chega na frente, você sempre vai criando com possibilidade de fazer o gol. Então fizemos 3, o goleiro da Portuguesa fez 4 defesas muito boas, mais 2 bolas no poste, né? Então é um volume de termos de criação que justifica os 3 gols que fizemos, e é daí para cima para a gente melhorar na competição e na temporada. Quem também teve uma noite de estreia e de vitória foi o Vasco da Gama. O Vascão continua invicto na competição. Ao lado do time do Maricá, são os 2 únicos, né, invictos, e o único grande que não perdeu no campeonato estadual. Na noite dessa quinta-feira, jogando na Arena da Amazônia em Manaus, diante de um grande público, comprovando a força da torcida vascaína, o técnico Fábio Carilli fez a sua estreia com vitória. Paulinho e Verrete marcaram os gols do Gigante da Colina. O time do Vasco, entre os clubes maiores, é o que está mais próximo do G4 agora, com 6 pontos ganhos, 1 vitória e 3 empates. O Madureira estacionou na 10ª posição em 4 pontos e já começa a ficar preocupado aí com a zona de rebaixamento. Vamos conferir um trecho da coletiva de Fábio Carilli após a vitória. Boa noite. Antes de fazer a análise da partida, quero agradecer o torcedor vascaíno daqui de Manaus e região, né? Torcedores que fizeram esforço de vir de longe, de barco, de navio, de tudo quanto é coisa, Parintins, né? O pessoal que veio de Parintins nos apoiar aí, muito obrigado. Foi uma festa bonita desde a nossa chegada no aeroporto, né? Hotel, estádio, foi tudo muito legal. A respeito do jogo, aconteceu muitas coisas que a gente trabalhou e elaborou. Claro que é um início, é temperatura, é tudo que a gente tem que reconhecer para fazer uma análise, mas eu fiquei bastante satisfeito com esse primeiro momento, com esse primeiro jogo, com uma equipe que já tinha 3 jogos no campeonato, né, o Madureira. O Vasco também tinha, mas não com esse grupo, né, então vi com bons olhos aí essa estreia da maioria desses jogadores, e chegar a 6 pontos nesse momento é muito importante para nós. Professor, Samuel TV Encontro das Águas, falando a respeito desse primeiro contato com a campo do time profissional, como é que avalia essa expectativa, já iniciando a temporada 2025, como você falou, o Madureira já tinha 3 jogos nesse primeiro elenco principal, né? Mas como é que está essa expectativa, visando um novo trabalho em 2025? Expectativas são as melhores possíveis. É um grupo que desde os que se apresentaram no dia 6 vem trabalhando muito sério, dedicado, interessado, né, abrindo conversas para a gente ver o que é melhor para o Vasco, né? Aqui ninguém é maior do que o Vasco, todos entendem isso, e o trabalho continua forte para que a gente melhore. É um início, é muito bom ganhar, é bom trabalhar com vitória, né? E esse grupo acostumar com vitória, esse vai ser vamos bater muito na tecla a respeito disso, de acostumar, de fazer por merecer, né? Então uma vitória importante. Já estamos em 5º, se eu não me engano, no campeonato, pelo que eu li rápido ali, já estamos em 5º, perto da zona de classificação, que é esse o nosso próximo objetivo. Bom, vamos confirmar agora os jogos da 5ª rodada que acontece no final de semana, começando no sábado às 4h30 da tarde no Mané Garrincha, em Brasília, tem Volta Redonda e Flamengo. No domingo, a partir das 15h45, o líder Maricá recebe o Sampaio Corrêa em Maricá. No Kleber Andrade, no Espírito Santo, o Madureira joga contra o Fluminense. No Engenhão, às 18 horas, tem Botafogo e Bangu.
Ainda no domingo, às 21 horas, jogam Vasco e Portuguesa em São Januário. E na segunda-feira, jogo isolado para fechar a rodada, o Nova Iguaçu recebe o Boa Vista a partir das 18 horas. Bom, nós vamos, no programa da próxima segunda-feira, atualizar os resultados e a classificação do Campeonato Estadual do Rio de Janeiro na Taça Guanabara. A gente aproveita para falar rapidamente aí que outros estaduais já estão acontecendo, né? E alguns dos principais campeonatos dos estados já estão realizados, já estão sendo realizados, como o Campeonato Mineiro, em que o Cruzeiro e o Atlético não começaram muito bem, né? Mas o Cruzeiro ainda ganhou seu primeiro jogo e perdeu o segundo, né? Ganhou o primeiro sobre a Tombense, perdeu para o Atlético por 1-0. E o Cruzeiro divide a liderança do Grupo C com o Vila Nova, porque lá é diferente o regulamento, as equipes estão divididas em 3 grupos, classificam-se os 3 primeiros de cada grupo e um segundo melhor colocado. O Atlético Mineiro, por exemplo, empatou os 2 jogos, no meio de semana empatou dentro do Mineirão com o Democrata de Governador Valadares, não ganhou ainda no campeonato o Galo e está na lanterna do Grupo A, que é liderado pelo Betim, que começou bem. Então não é só no futebol do Rio que os times pequenos começaram bem, não. O Atlético, né, que é de São João del Rei, lidera o Grupo B do Campeonato Mineiro, e o Betim, que é um time que muito tempo ficou na segunda divisão, está liderando o Grupo A. A gente vai lembrando aqui que, por enquanto, ainda não tem clássico, né, entre os clubes grandes lá de Minas, Cruzeiro e Atlético, e também o América. Mas o Atlético, que assim como Volta Redonda subiu para a Série B do Campeonato Brasileiro desse ano, é um time que merece atenção, um time muito bem organizado, lá da simpática cidade de São João del Rei. Falar também, Campeonato Gaúcho, vamos ver por lá. Lá também o regulamento é diferente, os clubes estão divididos em 3 grupos, mas a competição começou nesse meio de semana. E também, como em outros lugares, os grandes não começaram bem. O Internacional empatou fora de casa com o Guarani em 2-2 e o Grêmio empatou em 0-0 com o Brasil de Pelotas. Então, a gente vê que esse início de temporada, geralmente, ele é muito complicado para os clubes grandes que terminam aí um campeonato brasileiro, às vezes até outras competições, tem um período ali pequeno de descanso e retomam os seus trabalhos. Já os clubes pequenos, muitas vezes, por não terem um calendário durante todo o ano, eles começam a se preparar para o campeonato estadual um pouquinho antes. Isso leva alguma vantagem. Agora, no campeonato paulista, o grande nome aí desse início de competição tem sido o Corinthians, com um ótimo aproveitamento, 100%. Lá também os clubes são divididos em grupos e o Corinthians lidera o Grupo A com 100% de aproveitamento, 3 vitórias em 3 rodadas, 9 pontos ganhos. O Corinthians, que já vinha crescendo de produção, né, no início do ano passado, ainda na disputa do Brasileiro da Série A, e é um time que acho que vai dar trabalho. Não sei se vai brigar pelos títulos, mas eu acredito que o Corinthians tem possibilidade de fazer uma temporada melhor do que fez no ano passado. Bom, daqui a pouquinho eu trago outras expectativas aí dos clubes, especialmente dos grandes clubes, mas eu queria falar um pouquinho agora de esporte nas cidades. Algumas cidades estão ainda naquele período de organização que a gente vê, por exemplo, Teresópolis não tem ainda um secretário de esporte nomeado pelo governo do novo prefeito Leonardo Vasconcelos. O subsecretário está respondendo pela pasta. Agora, vamos falar de coisa boa das cidades, como, por exemplo, os talentos que têm se destacado. E a gente vai trazer aí a imagem a Rafa Lopes, que é atleta revelada aí pelo nosso querido amigo treinador Juliano Moreira, e você vai ver aí o apoio de peso
que ela teve aí nessa caminhada. Vamos conferir. Bom, na foto a Rafa é essa que aparece com a camisa do Flamengo, porque ela foi aprovada, ela que é goleira, para atuar tanto no futsal quanto no futebol de campo. Então a gente em breve pretende trazer mais detalhes aí da carreira da Rafa, mas a gente vai trazer agora algumas jogadoras e um ídolo rubro-negro que gravaram vídeos para dar uma força para a jovem atleta nesse começo de carreira. Vale a pena conferir e a gente espera que esse incentivo todo traga aí cada vez mais confiança para o trabalho aí, para a sequência da carreira da Rafa. Confira aí. Olá, Rafa, bom dia, tudo bem com você? Aqui quem fala é a Sami, ex-atleta do Atlético Futebol Feminino. Rafa, eu tô passando aqui para te parabenizar por essa nova jornada que você vai ter agora aí para frente, né? Aí no Flamengo. Espero que você agarre essa oportunidade, tá? Com muito foco, muita determinação. Tudo que for preciso fazer, faça, corra atrás, né? Com todos os seus objetivos, sua vontade, sua perseverança, sua persistência, que tudo dará certo. Parabéns, foco, determinação, pra frente, pra cima, foguete não tem ré. Ó, toda a sorte do mundo, um grande beijo e um grande abraço. Tchau. Olá, minha amiga Rafa Loves, Ronaldo Angelim que tá falando aqui, zagueiro do Mengão. Aí eu posso falar com propriedade porque joguei 6 anos no Flamengo. E você tá tendo essa oportunidade com 10 anos, né, de defender o manto sagrado, maior torcida do mundo, um dos clubes mais importantes do país e do mundo. Então, quero desejar boa sorte para você aí na sua caminhada. Tô aqui com Daiane, goleira do R4 também, que vai deixar um abraço bem especial para você e desejar boa sorte, não é isso, Dai? Desejar um abraço para você, espero que você continue, né, seguindo o seu sonho e agarre todas as oportunidades. É isso aí, treine bem com seu professor. Hoje, futebol é treinamento, treinar, estudar, não tem outro caminho não. Se dedicar muito, né, abrir mão de muitas coisas, né, para poder você se tornar um atleta de alto rendimento. Então, parabéns aí por estar num clube com uma história tão linda como é nosso Mengão. Desde já torço para você, que eu sou Mengão desde criança, nós, show. Fala, Rafa Loves, tudo bem com você? Me chamo Vitória, eu tenho 22 anos, fui goleira da Ponte Preta, joguei também na seleção brasileira, ganhei esses troféus aqui como goleira menos vazada e eu queria estar passando aqui para parabenizar você por ter entrado no Flamengo e dar todo o suporte do mundo para você, tá? Que você nunca desista do teu sonho, se é isso que você quer e que você consiga conquistar tudo que você precisar, tudo que você quiser no mundo, tá bom? Um beijo, fica com Deus e bons treinos. A gente registra também que a bola esteve rolando no último final de semana no futsal de Magé, no evento de apresentação, né, do Magé Futsal, atual campeão estadual adulto e vice-campeão carioca do futsal. E nessa apresentação o destaque foi o cracaço, essa fera, o melhor do mundo, talvez de todos os tempos da história do futsal, Falcão, que participou do jogo apresentação, um jogo comemorativo, e que inclusive contou com nomes da própria cidade ali participando, e aquelas acrobacias, aquela habilidade que o Falcão tem com a bola de futsal é uma coisa absurda, foi um espetáculo. Ginásio Nelson Ferreira Lima lá em Pau Grande lotado, e temos que fazer esse registro porque foi muito legal.
fechar falando das cidades, a gente destaca o Sesc Verão, chegando aí com muitas atrações em vários lugares, e em Rio das Ostras, na Arena Sesc Verão, montada na praia de Costa Azul, o público poderá acontecer nesse sábado, poderá acompanhar, melhor dizendo, o jogo que vai acontecer nesse sábado às 15 horas, o Jogo das Estrelas, com vários ex-jogadores famosos participando aí desse jogo lá em Costa Azul. No domingo, às 10 horas da manhã, haverá uma clínica de beach tênis, então vale a pena quem é morador ou quem está passeando por Rio das Ostras, dar aquele pulinho lá em Costa Azul, naquele marzão bonito, aquela praia maravilhosa de Costa Azul, e conferir também as atrações esportivas do Sesc Verão. Olha só, eu quero terminar o programa de hoje falando um pouquinho de perspectivas dos clubes grandes do Rio de Janeiro. O Botafogo vive um momento um tanto quanto de apreensão de ter perdido 2 grandes nomes e ainda não ter feito uma reposição à altura. Perder jogadores como o Almada e o Luiz Henrique foram fundamentais para as conquistas do ano passado, não são perdas fáceis de repor no mercado atual, e a gente sabe que o John Textor tem que botar dinheiro no Lyon também, né? Porque a coisa anda bem esquisita por lá, o Lyon está correndo alguns riscos fora de campo devido à questão financeira, e aí a gente tem que entender. Eu acho que hoje muita gente, tá vendo o John Textor, a SAF, vamos falar a verdade, né? Quem é o torcedor de clube que não gostaria de ter passado o ano que o Botafogo passou? Então, não sejamos aí, vamos dizer assim, torcedor do Botafogo ingrato com o John Textor, e o torcedor que não é do Botafogo invejoso, porque eu não sou Botafogo, com relação ao que o John Textor proporcionou ao botafoguense ano passado. Agora, se vai manter esse ano, aí são outros 500, e nem mesmo com a manutenção do Almada e do Luiz Henrique, saberia se o Botafogo continuaria rendendo tudo que rendeu ano passado, porque anos são assim, né? As fases são assim. Vale lembrar que o Flamengo, embora é o time mais rico do Brasil, está hoje na lista dos 30 mais ricos do mundo, é uma torcida do Brasil, teve um ano 2019 de sonho e nunca mais conseguiu repetir aquele 2019. Tá? Então, mesmo que ganhe títulos, jogar aquele futebol, porque aquele foi um ano que a conjunção dos astros deu dentro e fora de campo, deu tudo certo para o Flamengo, e é assim que acontece. Então, eu acho que não há motivo para o torcedor alvinegro xingar o John Textor, mas é lógico que tem que cobrar, sim, que ele não abandone o clube depois de um ano tão bom como do ano passado. Mas, mesmo assim, o Botafogo segue tendo um bom elenco, perspectivas de fazer uma boa temporada. O Flamengo, eu acabei de falar, é o time mais rico do Brasil, disparado, e tem uma cobrança muito grande para a nova diretoria que assume agora, de não só continuar arrumando as finanças, que até andaram bagunçando um pouquinho nos últimos tempos, e ser vitorioso dentro de campo. A cobrança ao Flamengo é absurda. O Vasco segue num processo de reestruturação. Acho que a perspectiva para o Vasco, em termos nacionais, é mais voltada para uma Copa do Brasil, que é um campeonato que, de repente, alguém pode ir avançando e surpreendendo, mas não vejo o Vasco com possibilidades hoje de brigar no Brasileiro por título, mas talvez ali melhorar a sua posição em relação à temporada passada e sem sustos de rebaixamento para começar. E por fim o Fluminense, que depois de um 2023 muito bacana, sofreu muito ano passado, voltar a brigar na parte de cima da tabela dos campeonatos nacionais. Vamos aguardar o que o ano vai reservar aí para os times grandes do Rio de Janeiro. E eu, como torcedor, espero que o presidente Romário arrume a casa do América e que finalmente a gente suba para a primeira divisão, que é osso ter que ver o meu América enfrentando aí a Série A2, com todo o respeito aos clubes da Série A2, como a gente vê o Maricá, que subiu da Série A2 e está aí fazendo um excelente campeonato estadual da Série A. Bom, quero agradecer a nossa equipe técnica e agradecer a você que nos acompanhou em mais um programa. Um ótimo final de semana. Segunda a gente está de volta.